Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus tem para a nossa vida hoje, né? Vamos refletir sobre a nossa vida, que podemos mudar, em que podemos ser melhor cada dia, né? Com o nosso evangelho. Vamos ao evangelho de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos. Marcos 9, capítulo 9, versículo do 1 adiante. O sinal da vitória. E Jesus dizia: Eu garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhe que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer: ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vem nos falar sobre a transfiguração do Senhor, né? A transfiguração. A gente pode observar aqui alguns pontos, né? De algumas coisas que acontecem, de pessoas que não acreditam, né? Em primeiro lugar, observamos que no céu existem pessoas mortas, pessoas que morreram, pessoas justas. Aquelas pessoas que foram justas diante de Deus estão no céu, sim. Então, a gente não pode descartar a possibilidade, né? Em primeiro lugar, eu não poderia deixar essa oportunidade passar e falar que se no céu está Elias e Moisés, e Nossa Senhora? Por que Nossa Senhora não está no céu? Porque a mãe de Jesus não está no céu se ela foi justa, né? Elias e Moisés eram homens justos e estavam no céu. Mas como tu pode ter certeza que eles estavam no céu? Porque a palavra diz que foi eles dois que apareceram na permissão de Deus, quando Jesus transfigurou. Quem apareceu ao lado de Jesus? Quem os discípulos viu? Elias e Moisés. Ou seja, no céu existem pessoas sim, né? Pessoas justas. Se você, ou eu ou você, né? A gente se convertesse verdadeiramente, vivesse verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, a gente ganharia o céu, morrendo hoje, né? A gente iria direto para o céu. O céu é o estado de paz da nossa alma, né? Estado de paz da nossa alma. Geralmente a gente pensa assim:
O céu é um lugar, é um paraíso, né? Nos livros de história, nesses livros, principalmente Bíblia de criança, né? A gente vê o paraíso. É um campo verdinho, é um lugar lindo, maravilhoso, com o mar, com rios, com peixinhos, com coisas lindas, né? Aquela paz, né? Quando falamos do inferno, a gente vê o quê? O capeta, né? Cheio de chifre, um monte de fogo queimando. A gente pensa isso, né? E aí, não é bem assim. O céu é apenas a paz interior do nosso espírito. O inferno é apenas o inferno do nosso espírito. É a fase. É como fulano se encontra hoje. Olha o estado em que fulano se encontra hoje. É o estado do nosso espírito, é o estado da nossa alma. Como assim, né? Quando nós estamos vivos, a gente tem lugares, a gente mora num lugar, a gente vive em algum lugar, né? Hoje eu estou aqui, o meu corpo, porque eu estou viva, o meu corpo, ele está aqui, ele está na minha casa. Eu estou em lugar físico, vamos se dizer assim. Mas quando eu morrer, o meu espírito, ele há de ir para algum lugar. Ou céu, ou inferno, ou purgatório. Para nós católicos, purgatório, lugar de purificação. Mas é um lugar. Semana passada eu falava sobre uma passagem que falava sobre o purgatório, né? E muitas pessoas me perguntaram, e eu não tive tempo de fazer uma ligeira reflexão sobre isso, sobre esse lugar chamado purgatório, né? É um lugar, né? Quando a gente morrer, a gente vai para algum lugar. Isso é um lugar que a gente vai ficar esperando a vinda do Senhor? Não, não é um lugar, né? É um estado. Não, o nosso espírito, ele não tem como ir para um lugar porque ele é um espírito. Ele é um espírito. Então não existe mais corpo físico para o espírito. Então é um estado da nossa alma. Como assim, Maria? Aproveitando aqui, já vou explicar mais ou menos, né, sobre isso. Quem nunca ouviu falar nesse ditado, né? Como fulano está? Alguém pergunta, como fulano está? Mas mulher, tu já viu o estado que significa situação de fulano? Tu já viu o estado deplorável que fulano se encontra? Aí esse estado, ele pode ser, a gente pode citar vários exemplos, né? Pode ser um estado de alcoolismo. A pessoa está lá jogada, alcoólatra, está lá naquela situação. Pode ser um estado de drogas. Fulano se meteu, né, nas drogas. Olha o estado em que fulano se encontra hoje, né? Quem nunca escutou essa expressão? O estado significa a forma como nós estamos nos sentindo, né? Existe um exemplo: o céu, o inferno e o purgatório. Vamos colocar o céu, o purgatório e o inferno. Vamos deixar o inferno por último, né? É na última instância que se ganha o inferno, né? Então, o céu, o que significa o céu? Vamos lá, o estado da nossa alma hoje. Vamos supor que você hoje, você esteja numa paz tremenda. Nada tá te incomodando. Você tá com suas contas pagas, você tá com seu armário cheio, você tá não tem intrigado nenhum na sua vida, você tá muito bem empregado, você tá muito bem com a sua família, né? Você tá vivendo muito bem a palavra de Deus, vamos se dizer assim. Você tá numa paz de espírito. Sabe quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você sente paz, você dorme com paz? Então,
É o estado da tua alma hoje. Hoje sua alma está na paz. Você não tem intrigado, só lembrando, você não tem intrigado, você não vive falando da vida dos outros, porque para a gente ganhar essa paz interior, só assim, vivendo a palavra de Deus verdadeiramente, para poder a gente conseguir tudo isso. Então você vive a sua vida, você tem a sua vida espiritual com Jesus, você tem a sua vida social, né, em paz com todo mundo, ou seja, você é uma pessoa que tem paz na vida. Então, o seu estado da sua alma hoje é paz. Vamos se dizer que o vizinho, o estado da alma do vizinho hoje. O vizinho hoje tem um filho que está nas drogas, o vizinho hoje ele está desempregado, o vizinho hoje levou uma gaia da mulher, o vizinho hoje, enfim, tudo que não presta está em cima da vida desse vizinho. Então, qual o estado da alma desse vizinho? Atormentado. Esse vizinho ele está atormentado. Então, vamos se dizer que o estado dessa alma seria o inferno. Seria o inferno, né? Então, você está entendendo mais ou menos o que significa, né? Quando a gente morre, por que é que a palavra de Deus, ela pede sempre, em todo momento, ela está pedindo que a gente perdoe, que a gente, aqui na terra, a gente faça as pazes com as pessoas, que a gente não durma com ressentimento de ninguém, que antes da gente ir à igreja, a gente deixe a oferta lá e vá se reconciliar com o irmão. Por quê? Porque quando você tem intrigado, quando você tem rancor, tem ressentimento, tem ódio, tem orgulho, tudo isso está dentro do teu coração. E quando você morre, se você morrer, você leva tudo isso. O teu espírito leva tudo isso. Por quê? Porque não é uma doença física, não é algo físico que você está vendo. É algo espiritual. É algo que está dentro do teu coração. Toda essa sujeira está dentro do teu coração. A mesma coisa é a alma atribulada. Com dívida, como eu acabei de citar. Com dívida, você fez dívidas com a agiota. O agiota está no pé do teu filho, está no teu pé, né? Inclusive, tive até um amigo muito querido que se suicidou por conta de dívida de filhos, né? E ele não suportou, terminou fazendo essa besteira. Então, como será que estava a alma desse senhor? Um senhor já de idade, né? E trabalhou tanto, e no final terminou assim. Então, como estava o espírito desse homem? Atribulado. Com certeza ele deitava a cabeça num travesseiro, ele não sabia o que fazer, porque as dívidas eram grandes e ele não podia cobrir as dívidas do filho, vamos se dizer assim, né? E aí ele, para não ver o filho morrer na mão de agiota, ele fez a besteira. Acreditamos que foi assim, né? A gente nunca sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa que faz uma besteira dessa, mas acreditamos que é isso. Então, como não está atribulado o espírito desse meu amigo, aonde quer que esteja, seja no purgatório, né? Ou seja, no inferno. A gente não sabe. A morte, ela é um mistério, a gente não sabe. Muitos dizem, vai perder a salvação. Talvez não. Por quê? Porque ele era uma pessoa temente a Deus. Ele era uma pessoa de caminhada, uma pessoa que vivia na missa todo domingo com a sua esposa. E assim, era uma pessoa que tinha fé em Deus. Não tem como ganhar um inferno, como muitos dizem. Ah, se matou, vai ganhar um inferno. Não, só se ganha um inferno em última instância, como se diz. Só se ganha um inferno aquele que tira Jesus Cristo da sua vida. Aquele que não acredita mais em Jesus, né? Aquele que não quer ouvir falar em Jesus. Esse sim é o pecado principal que é contra o Espírito Santo de Deus. Tirando isso, todos os outros pecados ainda há uma salvação. Há um momento na vida do ser humano que ele pode se arrepender e realmente ganhar o céu. A sua alma morrer em paz. Ainda existe esse socorro para a gente que está aqui na Terra, né? E isso é que significa. Então, o que significa o purgatório? O que significa o céu? O que significa
a gente terminou saindo da rota, mas também está dentro, né? Porque aqui é a transfiguração. Os discípulos viram aqui pessoas que morreram, pessoas justas como Elias e Moisés. Os discípulos viram ali, ó, a olho nu, eles ali, perto de Jesus, ou seja, Deus permitiu a presença deles dois diante de Jesus ali. Jesus, ele estava vivo, ele não tinha morrido ainda. Então Deus queria mostrar para os discípulos isso aí, né? Que ele iria ressuscitar e que era o filho amado dele. Mas os discípulos, na sua humanidade, não entendiam essa coisa de ressurreição. Não sabia, não entendia. Então ficava se perguntando um ao outro: o que significa isso, ressuscitar dos mortos? Ressuscitar dos mortos. Já tinham dois ali ressuscitados dos mortos, que eram Elias e Moisés. Nós iremos ressuscitar dos mortos. Assim, a gente caminha justamente. Não precisa ser tão justo, tão radical, mas o máximo que você puder ser uma pessoa justa diante da palavra de Deus, seja, né? Porque nós também teremos essa ressurreição junto com Jesus Cristo. Seremos como anjos, né? Diante de Deus. Então, voltando, o purgatório é o estado da nossa alma, é a forma como a gente morre. Se hoje eu morrer atribulado, o meu espírito ele vai levar todo o meu sentimento que está dentro do meu coração, o meu espírito vai levar. O que não vai acontecer é, eu não vou saber que sentimento é esse, de onde vem. Hoje a gente sabe. Hoje eu tenho ódio de fulano, eu sei que o meu ódio é de fulano. Hoje eu tô atribulada, eu tô triste com alguma coisa. Eu sei qual é o motivo da minha tristeza, né? Então eu tenho o favor de recorrer, de ir a uma igreja, de me ajoelhar, de pedir misericórdia a Deus que tire essa tristeza de mim, que tire esse ódio do meu coração. Me converta enquanto eu esteja aqui. Lá o nosso espírito ele não tem mais esse favor e essa autonomia de pedir nada, né? Não tem. Então é por isso que a igreja acredita que nós que estamos vivos podemos interceder pelos mortos. Não é o morto, o corpo que está lá, é o espírito. É por isso que acreditamos que exista um socorro para o nosso espírito, porque não sabemos como a gente morre. Como está o nosso espírito quando a gente morre? A gente não sabe, né? Existe a alma, existe o espírito. A alma, ela morre, ela se apaga. É a luzinha da nossa vida quando a gente morre. Ela se apaga junto. É um fio de luz que a gente tem. Mas o espírito não. É ele que sobe diante de Deus e é ele que tem o primeiro julgamento. E ali Jesus vai ver todo o sentimento que tem dentro de você. Então aí existem os lugares, né? Claro que nada é afirmado com certeza que será assim, porque só quem sabe é quem vai. Mas a lógica tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque se a gente não precisasse, né, desse socorro de Deus, a gente fosse morrer com a alma limpa, com o espírito limpo, a gente não precisaria ter a preocupação de fazer as pazes com ninguém aqui, como Jesus pede direto na palavra. Jesus pede direto na palavra que a gente se reconcilie com o irmão, para que a gente não morra, para que a gente chegue na presença de Deus um pouquinho com dignidade, né? Mas a gente não obedece. Infelizmente a gente não obedece, né? Então, a tribulação que você está é do jeito que você vai morrer. Por isso é bom, porque quando a gente perdoa, quando a gente libera o perdão, a gente se sente leve, se sente uma pessoa diferente, né? Então é por isso que a gente tem que estar sempre se confessando. Se existem as confissões, é justamente para isso, para que a gente não leve, o nosso espírito não leve tanta coisa ruim que é acumulado dentro de nós. Então, purgatório é um estado da nossa alma, não existe lugar, não é lugar físico, né?
O inferno não é pintado do jeito que se pinta nas pinturinhas, nos desenhos, não. Fogo queimando, não. É o teu espírito como ele tá. Se tu é uma pessoa que mata, tu é uma pessoa que rouba, tu é uma pessoa má, tu é uma pessoa maligna, tu é uma pessoa que vive no mundo fazendo mal. Tu vai levar tudo isso dentro de tu. Então, o que vai queimar é a tua alma, é o teu espírito que vai queimar. Tudo quanto é de coisa ruim, de arrependimento, tudo vai vir ali ao teu espírito. Agora, para séculos sem fim, amém. Para a eternidade. É uma alma, é um espírito queimando, o fogo queimando ali, né? O arrependimento. Então é o estado da nossa alma. É o estado da nossa alma. E aí a gente percebe por que chegar nesse assunto. Chegamos nesse assunto porque aqui existe duas pessoas. É mostrado aqui duas pessoas que morreram, que eram justas e que estavam no céu. E que foram permitidas por Deus aparecer aos discípulos diante do Filho, que era Jesus, que estava ali. Então a gente não pode duvidar das pessoas que foram justas. As pessoas que viraram santo. Por que santo? Santo porque um dia se converteram verdadeiramente e viveram a maioria da sua vida fazendo a vontade de Deus. Muitos viveram para caridade, muitos eram ricos, deram toda a sua riqueza e foram viver para cuidar dos pobres. Então essas pessoas têm um lugar assim no céu. E o nome deles é santo. Todos têm uma história. Outros, uma história não de tanto pecado, mas outros de história de muito pecado. Se você for ler as histórias dos santos, né, você fica impressionado. Mas que um dia se converteram, ganharam o favor de Deus. E quando morreram, a gente acredita que está assim, em um lugar especial, que não vai ser o lugar que a gente vai, com certeza. E Nossa Senhora nem se fala. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Nossa Senhora foi imaculada. Não foi tocada por José depois de tanto favor de Deus diante daquele casal. Acreditamos sim nesse mistério. E que ela está lá. E quem vai nos receber será ela. Com certeza vai ser ela que estará. Você imagine você descartar essa possibilidade e quando você chegar lá na portinha do céu, tá ela lá para lhe receber. E você pode rejeitá-la, mas ela como mãe, ela não lhe rejeita de forma nenhuma. Então, a gente percebe aqui que Elias e Moisés apareceram diante dos discípulos, e os discípulos ficaram com medo, claro, né? Uma coisa sobrenatural, você tá de repente ali, Jesus, um ser humano ali com eles, de repente Jesus se transfigura, né? Fica com as vestes brancas, iluminadas, né? Uma voz saindo do céu, uma nuvem que cobriu eles. Acreditamos uma nuvem pesada, né? Uma nuvem ali que fez aquela sombra. E quem fala? Deus. Este é o meu filho amado. Fazei tudo o que ele vos disser. Agora, eu não entendo porque muitos esquecem de pregar o evangelho, esquecem do Novo Testamento e foca somente esquecem do Novo Testamento e foca somente no Velho Testamento. Se o próprio Deus diz: fazei tudo o que ele vos disser. Este é o meu filho amado. Ou seja, a partir do momento que Deus deu seu filho amado para morrer na cruz por nós, tudo foi mudado, né? Muita coisa foi mudada e tudo que Jesus escreveu, que Jesus falou, foi aceito pelo Pai, porque o Pai é Jesus e Jesus é o Pai. Então, por isso a nossa igreja ela foca bastante nos evangelhos do Novo Testamento. Falamos do Velho Testamento, sim. Temos exemplos de pessoas de fé, né? Temos exemplo de pessoas de fé, temos os Salmos, temos Davi ali, né? Temos todo o exemplo, se você quer um testemunho de fé, você vai para o Velho Testamento. Tem a criação, tem tudo.
Mas a partir de Jesus Cristo tudo mudou. Muita coisa mudou. Então eu não vou seguir o Velho Testamento. Eu vou ter o Velho Testamento como exemplo para a minha vida. Diante dos profetas, grandes profetas que passaram por ali. É assim? A gente vai seguir aqui o Evangelho daqui para frente. Né? Daqui para frente. Então, a gente percebe que Deus queria deixar essa autoridade para Jesus, para que as pessoas seguissem Jesus, né? E mostrou para seus discípulos, para que hoje a gente saiba disso aqui. A gente só está sabendo porque Jesus se transfigurou, ele já levou ele lá naquela montanha, os discípulos, para presenciar aquilo ali, né? E a gente pode observar uma coisa, existia paz naquele momento. Por quê? Pedro não queria sair dali. Ele queria armar uma tenda e ficar ali, ou seja, a paz visitou, a paz não, o céu visitou aqueles discípulos, aqueles 3 discípulos que estavam ali, né? A paz, a tranquilidade, sabe? Sabe quando você passa 3 dias num retiro espiritual e você sai de lá com a alma lavada? Quando você sai de lá, que você bota o pé do lado de fora, você sente toda aquela negatividade do mundo, né? É como se você saísse do céu para o inferno. Você colocasse o pé no inferno. Eu me recordo, falando isso, eu me recordo de algo que me aconteceu há muitos anos atrás. Eu acho que fazia mais ou menos uns 7 anos que eu já era da caminhada. E era uma época de carnaval. E eu já não brincava mais carnaval, né? Não brincava, não sentia vontade de estar naquele meio. E eu me recordo que na sexta-feira, né? Na sexta-feira que ia começar a semana do carnaval, sábado, Zé Pereira, sexta-feira, tinha o nosso grupo de oração. E a gente ia toda sexta-feira, não faltava. Então, nesse dia a gente foi. Quando a gente vinha, né? Umas 10 horas da noite, já estava começando as folias no comércio, na rua, né? Por onde a gente passava, ali dentro do comércio, no centro da cidade mesmo. Então, a gente tinha que passar por ali. E aí, 10 horas, já tinha começado a folia, muita gente, mas muita gente. E eu lembro que nesse dia era uma banda que vinha pra cá. Eu não me recordo se era Xande Avião ou não lembro. Eu sei que era uma banda muito famosa, né? E durante a semana pré tava vindo essas bandas assim, né? Não muito frevo, tal, uma coisa. E aí eu falei pra as meninas que tava comigo, né? Eu disse assim, a gente vamos por essa rua aqui. É uma rua que não passava no meio. Vamos para essa rua aqui. Porque ali, com certeza, daqui a pouco vai começar a folia. E quando começar a folia, a gente não vai conseguir passar. E eu lembro que nesse dia eu estava com a minha filha. Eu tinha levado ela. E a minha amiga também tinha levado a filha dela. A gente tá com as crianças, a gente não vai poder passar ali. Se a banda começar, na hora que a gente estiver passando, a gente não sai daquele meio. Nem para frente, nem para trás. Porque a gente já é acostumada, né? A ir à festa ali, a gente sabia como era, né? Que ali quando começava, nem subia ninguém, nem descia ninguém, de tanta gente. E foi do mesmo jeito que aconteceu. Então eu pude experimentar o céu e o inferno ao mesmo tempo. O inferno, você sente a diferença, entendeu? Você sente. Não é que aquilo seria um inferno ali, porque virou santa, porque não era isso. A energia é diferente. Eu tinha acabado de sair de um grupo de oração onde eu estava na presença de Jesus. E ali, quando a gente vai passando a avenida comprida, né? Quando a gente vai passando, começa a anunciar lá, no palco lá, o cara lá, né? A banda que ia começar. E começou aquele fumacê que eles fazem e tal. E os fogos comendo, não sei. E ali as pessoas, elas começaram o tumulto em cima da gente. E realmente a gente ficou presa lá no meio.
A gente ficou presa lá no meio. Eu acredito que foi uma visão ali, para que a gente tivesse uma visão espiritual de onde a gente vivia para onde a gente estava vivendo naquele momento, né? Aí você me pergunta, e hoje tu não vai ver um show? Eu vou ver show, sim. Eu gosto de show, né? Não brinco carnaval, mas danço. Gosto de dançar forró, sim. Gosto de banda, gosto de coisas saudáveis. Coisas saudáveis. Brincadeira de rua, não vou. Não vou muito para brincadeira de rua, não vou, não gosto, não tenho paciência de estar mais ali. Mas continuo brincando, sim. Se disser assim, tem uma calcinha preta ali, em algum lugar, em um lugar fechado, eu vou, entendeu? Então, assim, uma festa de vaquejada, alguma coisa assim, eu vou. Porque é uma coisa simples, é uma coisa normal. Não é coisas que você vê, coisas absurdas ali. Como você vê em festa de rua muitas vezes. Mas aí você sente o peso, a diferença. Então, aquilo começou, aquele povo prendendo a gente ali. As meninas começou a ficar em pânico, né? Claro. Começou a ficar em pânico e eu disse, e agora? Agora ninguém sai daqui. Então, a gente foi obrigada a ver a abertura do show ali no meio. E passava um filme na minha cabeça. Um filme das vezes que eu ia para essas bandas e eu ficava ali, adorando aquele povo ali. Ah, eu era louca por Calypso. Eu não perdi um show de Calypso. Então eu ficava ali, atrás de Joelma. Eu era louca ali com aquela mulher. E eu ficava ali, doidinha. E eu gritava do mesmo jeito que aquele povo estava gritando, né? Aquele tumulto, aquela fumaça lá saindo lá do palco. E o povo, lindo, gostoso. E não sei o que. E eu lá, dura. Eu fazia, meu Deus do céu. Eu vivia isso aqui. Eu vivia adorando pessoas do mundo. Eu nem te conhecia. Ficava passando um filme na minha cabeça. Eu nem te conhecia. Eu adorava esse povo aqui. O povo não quer nem saber. O povo não sabe nem que eu existo. O povo não sabe nem que eu existo. E eu ficava aqui gritando que nem uma doida. Então ali eu comecei a sentir. Não só eu, como as meninas também sentiu. Maria, tu sentiu a mesma sensação. E você tá no céu. É como se você tivesse aberto a porta do inferno e você estivesse dentro ali. Por quê? Não é que seja o inferno em si, mas para quem está na presença de Deus e cair dentro do negócio daquele ali, é a mesma coisa. Agora isso, passa a mão daqui, passa dali, passa o camarada e alisa a tua bunda e puxa para lá e puxa para cá e gente bebe, catinga de cerveja, catinga de tudo. Aquela agonia, sabe? Aquela agonia, você vivendo ali e você revivendo o que você era, né? Porque você era a mesma coisa. Não é que você passou a ser melhor, mas você era a mesma coisa. Então eu comparei o céu e o inferno ali. Eu comparei ali. Então, era a paz que Pedro sentiu naquele momento, porque a palavra diz que Pedro queria armar uma tenda e ficar lá. A paz do céu, Deus desceu ali a paz para aqueles 3 discípulos ali. E eles, a palavra diz que Pedro queria uma tenda para ficar lá. Ou seja, Pedro não queria sair daquilo ali de jeito nenhum. A paz estava tão grande ali, mesmo com medo, mas ele tinha uma paz. Eu acredito que foi assim, né? Que ele não queria. Então, o céu, a gente tem a oportunidade de ir para ele. Mas a gente precisa fazer por onde aqui na Terra? A gente ganhar essa paz no nosso espírito quando a gente morrer. A gente precisa perdoar. A gente precisa tirar rancor do nosso coração. Precisamos seguir verdadeiramente a palavra de Deus, fazer a vontade dele para que a gente possa ganhar esse céu, essa salvação. Eu não posso dizer que estou salva. Essa certeza eu tenho, mas se eu não viver conforme a palavra, que é muito radical, né? Eu não vou ganhar tão fácil esse céu, essa paz. O meu espírito ele não vai para um lugar de paz, não é isso? Então a transfiguração ela nos traz isso aqui. A gente observa essas coisas aqui, nessa passagem da transfiguração. E aqui Jesus se mostra, né? Ele queria passar para os discípulos que ele iria ressuscitar. Né? No 3º dia ele iria ressuscitar, mas os discípulos não entendiam, né? Ele não entendia. E a palavra diz que nós
precisamos almejar esse céu. A gente precisa querer esse céu para o nosso espírito, porque isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. A vida, ela é passageira. Hoje eu estou aqui, daqui a 1 minuto eu posso cair para trás e morrer. Morreu, acabou. Se eu tiver com o meu coração podre, né? Tiver matado, roubado, destruído, feito, pintado desgraça no mundo, né? O meu espírito ele vai penar até chegar a vinda do Senhor. Ele vai penar. Eu não vou entender o que é que eu estou sentindo, mas eu vou sentir, né? Porque eu não sou mais carne. Então eu não vou entender mais nada. Eu não vou lembrar de mais ninguém, eu não vou saber de mais nada porque eu vou ser espírito. Mas o espírito ele queima. É por isso que naquela passagem que diz: você quer ser ovelha? Tem um vídeo aí que eu coloquei um título assim: você quer ser ovelha ou você quer ser cabrito? Porque os cabritos serão jogados no fogo do inferno. Será jogado no fogo do inferno, não é um fogo que a gente faz, a gente acende, não é aquele fogo. A gente não vai ser jogado ali dentro. É o nosso espírito que vai queimar, espiritualmente falando. Entendeu? Então é mais ou menos assim, né? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.